TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, que foi preparado, claro, sempre, né, pessoal, para cada um de vocês que nos acompanham aí da sua casa, se sentindo em casa, na casa da Mãe Maria. Ai, ai, ai. Pessoal, mês de julho, olha só que maravilha. Até o nosso quadro Viver com Fé foi preparado num recorte especial para vocês que nos acompanham. Olha só, nós vamos refletir sobre as importantes devoções desse mês. E quem está nos ajudando aqui neste mês no Viver com Fé e Saúde é o Padre Wellington Paiva, ele que é lá da paróquia Nossa Senhora da Guia. E nós aproveitamos e mandamos um abraço para todos vocês. O recorte, pessoal, no quadro Viver com Fé de hoje é sobre os santos juninos. Olha aí, Santo Antônio, São João, São Pedro. Vamos acompanhar? Salve Maria Imaculada! Olá, Cláudia! No quadro Viver com Fé, no dia de hoje vamos meditar sobre os santos juninos. Nestas festas tão bonitas que acontecem no mês de junho, em memória a grandes santos da nossa igreja e também a festa popular que casou com estas festas. Comemoramos Santo Antônio, São João e São Pedro. Dia 13 de junho, Santo Antônio, 24 de junho, São João, 29, São Pedro e também São Paulo. Mas reserva-se a São Pedro as nossas festas juninas. A festa juninas chegou no Brasil pelos portugueses que, vindo da Europa, comemoravam o solstício de verão, que era a passagem da primavera para o verão, aonde acontecia também as celebrações das colheitas dos cereais e dos grãos naquele lugar. E vindo para o Brasil, a uma terra onde tinha milho, outras plantações ligadas à festa junina dos nossos tempos, juntou esta festa. Antes, uma festa pagã. Depois, chegando aqui no Brasil, juntando com todas essas celebrações litúrgicas da igreja, aconteceu então esse grande movimento onde nós conhecemos as festas juninas, o estiamento das bandeiras dos nossos santos, essas grandes comemorações que juntam festa popular e a festa religiosa de tanta devoção do nosso povo brasileiro. E é belo lembrarmos disso, né? Que a alegria faz parte das nossas experiências de fé. Comemoremos com muita alegria estes santos do nosso mês junino, Santo Antônio, São João e São Pedro, com muita alegria. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada, Padre Wellington, muito obrigada pelo seu sim e estar conosco aqui neste mês de junho, falando sobre esse recorte, né, da nossa espiritualidade. Pessoal, e por falar, né, aproveitar que o Padre Wellington nos trouxe sobre os santos juninos, os meses de junho e julho são marcados por várias festas típicas, não é? Inclusive com muitas comidas tradicionais. Então eu convido vocês a acompanhar o vídeo sobre o tema dessa semana. Vamos acompanhar? Os meses de junho e julho chegam trazendo muitas comemorações que representam uma forte e rica cultura popular brasileira, marcada por uma variada e saborosa culinária típica. Mas como aproveitar as comidas das festas juninas e julinas sem exagerar? E como se deliciar com essas iguarias, mesmo sendo intolerante a algum tipo de comida típica? Alimentação no período de festas juninas. Esse é o tema do Viver com Fé e Saúde desta semana. Olha aí, pessoal, um recorte para a gente falar sobre essas alimentações, né, desse tempo junino, sobre essas festanças juninas. A nossa convidada, ela está falando lá diretamente de São Paulo, é a Suzana Camacho Lima, ela que é coordenadora de pós-graduação em cursos de nutrição do Senac EAD. Que maravilha! E o tema da semana: alimentação no período das festas juninas. Então eu convido todos vocês a se reunirem aí para a gente poder bater esse papo com a Suzana e trazer várias informações acerca desse tema. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta
volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, reuniu todo mundo aí, porque nós vamos falar, pessoal, sobre festa junina. E o mais importante, alimentação no período das festas juninas. A nossa convidada, ela é coordenadora de pós-graduação em cursos de nutrição do SENAC EAD. É a Suzana Camacho de Lima, que está falando de um local muito gostoso lá no interior de São Paulo. Pessoal da Chácara, ela está na Chácara em Ibiúna. Suzana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Viver com Fé e Saúde, pela primeira vez aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar por aqui com vocês. Eu acho que, para me apresentar, eu sou mãe de 2 meninos, Giovanni e Vinícius, meu propósito de vida. Uhum. E aí o resto está no Lattes, né? Eu sou mestre nutricionista, formada há 20 anos pela Faculdade de Saúde Pública da USP. E atualmente, como você disse, eu estou no SENAC, tenho o prazer de fazer a coordenação dos cursos EAD na área de nutrição. E acho que se existe uma coisa que a pandemia nos convenceu, é que a gente consegue fazer muita coisa à distância, né? Como esse encontro delicioso com vocês. E que leva uma possibilidade da gente disseminar bons conteúdos, né, boas informações de qualidade e que promovem saúde pública. Então, por isso é um prazer enorme estar aqui com vocês. Que coisa boa, gente. E assim, de uma agradabilidade que é fantástica, assim, isso faz toda a diferença, sobretudo na sua profissão, né? Porque a gente está falando de um detalhe muito minucioso, né? Eu que trabalho em ambiente hospitalar, eu sei o quanto é válido também, sem sombra de dúvidas, o trabalho da nutricionista, né? Mas falando sobre o nosso recorte, que nós vamos falar sobre essa alimentação no período das festas juninas, Suzana, para quem é celíaco ou então possui alguma restrição, você pode começar nos esclarecendo o que seria a intolerância a glúten, querida? Sim, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, eu deixei de consumir o glúten, né? Talvez até como uma tendência de dieta, de modismo, mas existe uma importância muito grande da gente compreender. O doente celíaco, ele realmente não pode ter contato absolutamente nenhum com o glúten, né? Trata-se de uma doença que é classificada como autoimune. O corpo responde, reage contra o glúten e acaba criando anticorpos contra si mesmo. Uhum. Isso traz grandes danos para o intestino desse indivíduo, né? Se a gente ilustrar com os dedinhos da nossa mão, né, como se fossem as vilosidades intestinais de uma pessoa normal, que fosse dessa maneira, né? Na doença celíaca, essas vilosidades elas ficam atrofiadas, é como se elas diminuíssem de tamanho. Uhum. Isso diminui a capacidade absortiva, então ele pode ter deficiências, né, de nutrientes. E uma outra coisa importante da gente pensar é que com essas vilosidades assim, curtinhas, ele perde a capacidade de produzir lactase, que é a enzima que digere a lactose que está presente no leite, nos derivados, porque ela seria produzida aqui, né, na pontinha dessas vilosidades. Ao perder essa capacidade, ele passa a ser, além de doente celíaco, também intolerante a essa lactose. Então, restringe ainda mais os alimentos que essa pessoa poderá consumir. Agora, é verdade que existem também a condição aí de alergia ao trigo, que não é a condição de doença celíaca, né? É uma condição diferente que precisa ser diagnosticada. Existe também o que nós chamamos de sensibilidade não celíaca ao glúten, que é a manifestação de sintomas como enxaqueca, urticária, né? Sintomas que não parecem relacionados ao consumo de um alimento e que precisa realmente ser investigado para que a pessoa possa perceber que, apesar de não ter todo esse dano do intestino que o doente celíaco tem, mas que a exclusão do glúten, nesse caso, pode ser benéfica para a gente conseguir eliminar esses sintomas. Mas aí eu decido simplesmente eliminar esse glúten, né? Porque emagrece ou porque vai me trazer bem-estar? Não, né? Eu preciso buscar um profissional de saúde para investigar se existe realmente a necessidade da restrição desse alimento, né? E aí sim tomar a decisão de rever, né? Como é que vai ser a construção desse plano, dessas escolhas alimentares aí no dia a dia.
Exatamente, construir junto com esse profissional capacitado um plano alimentar, né? Até para que ele tenha qualidade, né, em relação à sua alimentação, porque deve ser muito conturbado. Você, por exemplo, como o tema que a gente está falando da festa junina, você chega lá, vê aquela imensidão de alimentos maravilhosos, saborosos e você não poder, né? Então é muito importante, de fato, fazer esse acompanhamento com um profissional capacitado, não, Suzana? Agora, conta Sim. pra gente, quais são as intolerâncias alimentícias mais comuns que existem? Bem, a gente ouve demais falar da intolerância à lactose, né? E não é Aham, para menos, porque sim. realmente a gente tem dados aí de pesquisas recentes que mostram que a gente tem mundialmente aí de 60 a 70% da população apresentando algum grau, alguma desordem aí com a digestão da lactose. No Brasil, a gente tem dados da Datafolha que indicam 35% da população aí acima de 16 anos de idade com algum tipo de manifestação, né, desagradável após relacionada à digestão, um Aham. desconforto digestivo após o consumo da lactose, Uhum. que está presente no leite ou algum derivado do leite. E isso pode ter diferentes graus, né? Às vezes a pessoa tolera pequenas quantidades de lactose, então alguns alimentos, né, que têm uma quantidade um pouco menor podem ser tolerados por essas pessoas, né? Aham. Já quando a gente fala em relação à doença celíaca, a gente tem uma condição de mais ou menos 2% da população mundial, o que seria na ordem aí de 1 para cada 100 indivíduos acometidos por doença celíaca. E uma coisa importante que você trouxe para nós, para a gente refletir, quando a gente pensa nesse doente celíaco, né, num ambiente, por exemplo, como você citou, a festa junina, mas tantas outras festividades, outros momentos, em que, se a gente pensar essa mãe com essa criança, Aham. ela vai a um local, aí ela tem que levar, né, aquela É. marmitinha, aquela, né, É. aquele arrumadinho de casa, para que num momento ela possa chamar a criança dela, né, separadinha ali para fazer o consumo daquilo que é seguro. E por que essa preocupação? Talvez ela pudesse olhar ali na mesa e falar: puxa, mas essa pipoca que está aqui não tem glúten, né? Aham. É milho e óleo. Mas ela não tem a segurança de que a panela que foi utilizada para fazer essa pipoca não estivesse contaminada. Olha aí. Existe Aham. algo que a gente fala que é o contato cruzado, né? Quando a gente fala de micro-organismo, a gente usa o termo de contaminação cruzada na Sim. cozinha, né? Quando a Aham. gente fala de segurança dos alimentos, eu não posso colocar frango cru perto da salada, Aham. porque contamina com a salmonela. Aham. Quando a gente fala do glúten, a ideia de contato cruzado é a mesma dessa contaminação microbiana, só que como não é um bicho, né? O glúten não é Aham. vivo, o glúten é uma proteína, esse simples contato para um doente celíaco, né, com frações mínimas desse glúten, é o suficiente para a reação. Então, uma pipoca, né, que a gente poderia falar inofensiva e essa criança talvez pudesse comer, pode ter tido contato com um utensílio que a gente produziu lá, sei lá, a massa da coxinha nessa panela, né? Sim. E Aham. ficou algum resíduo desse glúten ali, pode contaminar e pode reagir. Então, a preocupação, no caso desta mãe, não é exagerada, né? Não é um modismo, é realmente muito sério que os profissionais que falam que vão produzir alimentos sem glúten realmente não pode ter nada, né? Traço nenhum Sim. de glúten, Sim. porque isso pode ser um risco para esses doentes. Agora, claro, se a gente está dizendo de uma condição lá do doente da sensibilidade não celíaca ao glúten, a manifestação não vai ser dessa ordem, né? Aham. Com A ponto certeza. de que esse pequeno contato possa gerar, manifestar sintomas. Então, quando a gente pensa em tudo isso, será que a gente não pode refletir? Será que a gente realmente está preocupado em ser rede de apoio para esses cuidadores, para essas mães, acolhendo essa aflição, né? De que pensar, aceitar um convite, estar num ambiente onde ela não possa ter controle sobre tudo isso é muito difícil. E às vezes leva essa mãe, essa família até negar, né? Momentos de compartilhar refeições, É. porque isso causa um estresse muito grande.
né? A gente entra em casa É, aí nessa coisa da alimentação, partilhando, caminhando junto com a psicologia, né? sim, Será que eu estou acolhendo essa necessidade dessa mãe, essa aflição dessa família? Será que eu modifiquei realmente o que eu estava planejando ofertar para poder ter algo que atenda essa família? Então, é nesse sentido que a gente precisa ser mais amplo, né? Acho que deixar de olhar só nutriente, alimento, e olhar as pessoas à frente dessa mesa e essas exatamente. relações e dar soluções para isso, né? Exatamente, até porque essa família pode ficar cada vez mais restrita ao seu lar, né? E não querer Exato, sair exatamente para poder poupar de repente o seu filho. é Agora isso conta mesmo. pra gente, para as pessoas que possuem essa intolerância à lactose e inclusive para as pessoas que são celíacas, intolerantes, né, ao glúten, quais são as opções de alimentos para esse recorte dessa população, Suzana? Bem, então, pensando em doente celíaco, né, a gente tem a condição de ter que afastar o glúten dessa alimentação. Onde o Sim, glúten está? Né? No trigo, na cevada, no centeio, na aveia. E às vezes tem alimentos que a gente nem percebe ou nem imagina que teria é. esse trigo, esse glúten. Por isso, a importância da leitura dos rótulos, ainda que a nossa legislação, ainda bem, né, Aham. tenha amadurecido, né, existe a exigência de fazer a declaração nos rótulos, né, Sim. dessa presença do glúten. A gente tem a necessidade de fazer a leitura dos ingredientes também, porque às vezes a gente tem a condição de que é um alimento que a gente não imagina que teria, por exemplo, na composição a farinha de trigo e tem, né? E Aham. isso pode acarretar aí uma contaminação, enfim. Então não é só a gente pensar, né, por si só, não é pão, se não é pão, né, que é de farinha de trigo, aí eu vou poder consumir. Eu vou ter que realmente fazer a leitura cuidadosa desses rótulos. Aham. E o que que vai ter entre os alimentos possíveis? Uma diversidade, assim, é bem ampla. A gente tem cereais como o arroz, o milho, quinoa, sorgo. Tem um alimento que se chama trigo sarraceno, que ele é da família do ruibarbo. Não tem nada a ver com trigo, não possui glúten e é bem empregado na formulação de pães, né? A Aham. gente consegue obter pães com uma consistência bacana, uma textura que lembra muito um pão integral e Ok. fica bem saboroso, agrega valor nutricional e tudo mais. Aí a gente amplia também para as leguminosas, os feijões, grão de bico, a farinha de grão de bico, né, que acaba Aham. sendo utilizada em algumas misturas de farinhas. Usar, assim, a diversidade dos feculentos que a gente tem, mandioca, batata, inhame, e aí além das farinhas ou dos feculentos, né, que a gente já falou, a batata e toda essa classe, a gente também tem as farinhas que vêm das frutas, farinha de banana, farinha de coco, que agregam sabor nessas receitas. É legal a gente ter como uma dica de que a gente não vai ter uma fórmula mágica de farinhas para substituir a farinha de trigo, aquela questão da elasticidade que a gente Aham. encontra, né? Os pães que crescem e aí ele segura o gás carbônico e faz aquela estrutura bonita do pão cheio de alvéolo. A gente não vai conseguir isso com facilidade, né? Com uma única fórmula mágica aí de farinhas. Então, dependendo da receita, a gente vai utilizar diferentes tipos de farinhas Sim. ou de ingredientes, como a gente citou, né? Aham. Dentre esses todos que não tenham o glúten, para atender essa substituição. E quando a gente fala de substituir o leite, a gente hoje tem as bebidas vegetais, os chamados leites vegetais, né? Mas o mais legal é a gente chamar de bebidas vegetais, porque eles vêm da amêndoa, da castanha, de produtos e que tem o enriquecimento com cálcio. Então, isso é bem interessante, né? Quando a gente produzia em casa a base das castanhas, há alguns anos atrás, quando isso estava menos disponível, né? Sim. A gente tinha esse risco de uma deficiência de cálcio. E Aham. hoje, com essa diversidade de bebidas vegetais disponíveis no mercado, a gente já tem isso enriquecido com cálcio para fazer essa substituição. E aí, uma diversidade de produtos, né? A gente encontra os queijos, até iogurtes, já feito à base de alimentos de origem
vegetal. Então, é bem possível manejar essas substituições. E olha a importância, de fato, além de tudo, desse estar com um profissional qualificado, né? Que entende realmente quais são as orientações, porque a pessoa simplesmente fazer ela da cabeça dela o que é, o que não deve, né, ser alimentado por ela ou pelo seu filho, tem todas essas orientações, o que é fundamental. Então, eu penso que esse recorte é muito importante, né? De que a gente esteja, de fato, com um profissional qualificado para poder dar todas as informações corretas. Mas espera aí um pouquinho que já já nós voltamos a falar, tá bom? Ok. Porque nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, olha isso, alimentação no período das festas juninas. A nossa convidada está falando lá do interior de São Paulo. A gente está aqui morrendo de vontade de estar lá junto dela, que ela está falando de uma chácara em Ibiúna, gente, que delícia. É a Suzana Camacho Lima, ela que é coordenadora de pós-graduação em cursos de nutrição do Senac EAD. Suzana trouxe várias informações no bloco anterior. Não, Suzana, conta pra gente agora em relação às substituições do açúcar, né? Alimentos que são muito calóricos. Então, no bloco anterior, você finalizou falando sobre os alimentos, né? Que as pessoas que têm intolerância à lactose, os celíacos, né, podem fazer uso. Agora, em relação a essa questão dos alimentos calóricos, a substituição do açúcar, Suzana, como é que nós podemos fazer isso? Bom, eu achei assim, né, que a gente precisava, nesse contexto, olha aí, Caia, temos Olha os lá! bolinhos de chuva, Que né? maravilha! Mas é um bolinho de chuva sem glúten, Olha! né? Sem lactose. Por quê? Porque é o contexto. Eu acho que a gente precisa pensar assim, né? Estamos falando de restrição, existe uma necessidade para o indivíduo com doença celíaca, que é restringir o glúten. Mas será que ele precisa deixar de ser feliz com essa alimentação? Né? E quando a gente começa a falar dessa coisa do açúcar e da restrição, parece que, gente, só vai restar respirar, né? Que a gente precisa diminuir o açúcar, diminuir o sal, diminuir a gordura. Então foi de propósito mesmo, né? Para polemizar, para falar assim, gente do céu, essa nutricionista está trazendo aqui para nós bolinho de chuva, que é uma fritura e passado no açúcar e canela ainda, mas está sem glúten e sem lactose, para atender a essa necessidade do nosso indivíduo que a gente está conversando aqui, né? E essa necessidade tem a ver com comfort food, né? Quem nunca desejou comer o bolinho de chuva da vovó na chácara, né? Nas férias, e assim por diante. Mas como é que a gente lida com essa questão do açúcar? O nosso guia alimentar coloca esse açúcar lá como fazendo parte da nossa dieta. Ele fornece energia. E ele consumido em quantidades moderadas, fazendo parte de receitas, tudo bem, ele não é vilão, né? Ele precisa fazer parte de tudo isso. Agora, talvez ele seja um vilão mascarado quando a gente consome os alimentos processados, ultraprocessados, onde a gente não enxerga a quantidade de açúcar que tem lá dentro. Parece invisível num copo de refrigerante, por exemplo, quanto existe de açúcar ali dentro. E tantos outros produtos. Então, é muito importante a gente estar alerta com essa análise primeiro de qual é a quantidade desse açúcar. E aí eu consigo, nas receitas, substituir, reduzir, né, utilizar uma quantidade suficiente para um pouco dulçor, né, e o nosso paladar se acostumar com isso. As frutas são uma opção super interessante no sentido de adoçar as receitas, quando a gente usa o dulçor da própria banana. As tâmaras também são muito indicadas, né, quando acessível, quando o valor é interessante, podem ser utilizadas em sobremesas. Mas a ideia é não demonizar esse açúcar, como a gente percebe acontecendo com alguns alimentos, né? Colocar na condição de ruim, vilão, né? Proibido, porque isso acaba causando uma condição de que você afasta a pessoa por um período, mas chega um momento que ela não vai conseguir deixar de consumir. Então, o ideal é a gente trazer essa condição de equilíbrio, de um hábito de dar conta
de reduzir as quantidades nas receitas, de substituir, quando possível, por frutas, né, numa sobremesa, Aham. reduzindo as quantidades, mas tendo acesso a esse consumo. E Eu acho que até vale as como frutas dizer em uma quantidade moderada também, né? Porque as pessoas falam, exato, ai, laranja é muito bom. Aí a pessoa coloca lá uma baciada de laranja e isso, consome. É ter esse controle exatamente, né? De exato. limite, né, Suzana? É, porque num copo, por exemplo, de suco de laranja, a gente pode ter 4, 5 laranjas ali. A quantidade de frutose que eu tenho vai estar concentrada, entendendo que poderia ter sido consumida, por exemplo, uma laranja É, como uma sobremesa, não é? E exatamente. integral e com toda a quantidade de fibras. Às vezes a gente é pressionado também a pensar que devemos substituir esse açúcar por adoçantes ou edulcorantes, né, que também é um termo, de várias substâncias que a gente pode utilizar numa quantidade pequenininha e que adoçam. A gente Aham. teve um estudo recente da OMS que publicou dados dizendo que consumir regularmente esses adoçantes não melhora a condição de sobrepeso, de perda de peso. Pelo contrário, aumenta o risco de diabetes tipo 2, do desenvolvimento de outras doenças. Então, só enganar o nosso paladar, né, ensinando ele esse sabor doce aí, e usar esses adoçantes como um hábito, não vão trazer proteção, não vão trazer um efeito de que, puxa, estou distante então do desenvolvimento de doenças porque eu eliminei esse açúcar. A relação ideal é sempre a de equilíbrio, ao invés da gente pensar numa restrição exagerada. Sim, e por falar em desequilíbrio e por falar em exagerados, né? Nesses casos de exagero, aquelas pessoas que elas não possuem intolerância, como que a gente pode nos desintoxicar, né? Nesse caso? Então, eu acho que é bem importante a gente parar e refletir um pouquinho nessa questão da desintoxicação, Ok. né? Quando a gente fala com um nutricionista sobre toxinfecção alimentar, a gente vai pensar que é o quê? Aquele quadro que consumiu um alimento contaminado e levou a diarreia, náusea, vômito, né? Aham. A condição de pensar assim, eu vou fazer uma limpeza, uma faxina, né? Eu vou desintoxicar, limpar o organismo por meio de alguma fórmula mágica, uma dieta, um período de restrição, e aí daqui a pouco eu volto tudo de novo como eu fazia, não é algo que a gente seja muito adepto, né? E não é porque Aham. o nutricionista quer falar sempre a mesma coisa, é porque são as diretrizes que a gente tem de uma Sim. alimentação saudável, né? Que tem que Aham. se manter, que tem que ser sustentável. Então, a ideia é a gente entender o que será que a gente pode, junto com esse indivíduo, identificar que são os alimentos ou a condição desse pensamento aí, dessa culpa de que eu estou numa condição de precisar desintoxicar. O que eu consumi, afinal, que está me causando essa preocupação? Será mesmo que eu não posso modificar, então, e começar antes essa história? Deixar de lado sejam os ultraprocessados, seja um excesso do consumo de álcool, né? Enfim, o que será que causa essa sensação? Comi gordura demais. Então, será que eu não consigo corrigir isso e estabelecer essas escolhas alimentares adequadas? Porque quando a gente fala de consumo de antioxidante, né, que vai ser a ideia dos sucos, detox, É. aquelas coisas todas, né? É, esse consumo das frutas, verduras e legumes e uma hidratação adequada tem que ser regular. Não vai ser só por um período como se fosse tratamento, como se fosse remédio, agora eu posso voltar à vida como ela é, né? Aham. Então, a minha fala seria nesse sentido, né? Numa condição de equilíbrio, da gente ajustar todo esse consumo, para que a gente não se encontre nessa condição de culpa ou de necessidade de um período de restrição para que aí a gente se sinta limpo, né? A menos que de fato hajam sintomas, uma condição que aí vai depender realmente da avaliação médica e de um nutricionista, para entender que às vezes suspender alguns alimentos faz parte de um processo terapêutico, mas não de hábito, né? De uma Aham. coisa que a gente vai ficar fazendo com regularidade, um padrão de ficar repetindo como se fosse uma solução aí para a vida, né? Tão importante você trazer esse recorte também, porque a gente vê muita coisa acontecendo
na internet, né? Claro que tem profissionais muito qualificados, sérios, responsáveis, que trazem conteúdos importantes pra gente. Só que também tem aquelas coisas, como você falou, mágicas, né? Aquela coisa que você vai olhar e falar, meu Deus, que magia, vai dar tudo certo e tal. Então a gente tem que ter esse olhar também cuidadoso em relação à nossa saúde, né? Ao que a gente está ingerindo, de que forma que está acontecendo. E nesse cuidado, e aí eu reforço cada vez mais, que a gente tenha esse olhar e esse cuidado e ir em busca de uma orientação técnica e uma orientação profissional presencialmente, né? Buscar um profissional da área para poder nos orientar da melhor forma possível, não? Sim, esse fenômeno do acesso a muita informação, a gente pensa, puxa, só deveria ser benéfico, né? A gente pensar que legal, todo mundo está disseminando uma informação, comunicação responsável, ética, adequada, mas não é a realidade, né? Infelizmente, é dessa maneira. Eu acho que criar oportunidades como a que vocês estão criando aqui, que é a gente divulgar, disseminar informações corretas, para que o público tenha autonomia de triar, né? De confiar, falar, puxa, eu vou colocar em prática, ou eu vou ouvir esses conselhos, porque estão pautados no Guia Alimentar da nossa população, que é uma referência do Ministério da Saúde, ou outras referências importantes, mas que deem confiança e validação nessa informação. E vai mudar? Claro que vai. A ciência muda o tempo inteiro. É por isso que eu vou recorrer a profissionais qualificados, atualizados, para ter a certeza do que fazer, do que decidir. Sim, né? E ao invés de exatamente. decidir sozinho, botando aqui, né, numa pesquisa, em um primeiro site informal e sair acatando para a vida, né? Essas Exato. informações sem essa triagem. Exatamente. Suzana, e se falando de festa junina, as crianças, ai, 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 né? O que você conta pra gente em quitutes diferenciados, mas assim que são ricos em valores nutricionais para essas crianças, Suzana? Bom, a gente, claro, sempre vai estar atento nessa questão da quantidade de açúcar, gordura, sal, né, para que estejam adequados. Dá para a gente criar uma diversidade de receitas que incluam, então, legumes, verduras. Então, quando a gente pensa em produzir massa de pãozinho, que pode ser colorido com a beterraba, a cenoura, o espinafre, né, fazendo o suco concentrado e substituindo o líquido da massa, os pãezinhos vão ficar coloridos, por exemplo. Agora, o que é gostoso nesse universo com as crianças é a gente não perder a oportunidade de, qualquer que seja a receita que a gente adaptar, buscar melhorar a qualidade nutricional, tentar envolvê-las nesse processo. Quanto maior a exposição dessas crianças a diferentes alimentos, e muitas vezes, mais fácil a gente ir ampliando a aceitação dessas crianças. Então, eu vou inventar, por exemplo, uma torta, né, uma tortinha, e eu coloco essa criança junto, me ajudando a cortar com a devida supervisão lá, uma vagem, uma cenoura. Ela fica tão curiosa e é tão gostoso ela participar do processo que ela acaba provando lá no final. Né? Ela tem umas coisas tão simples, né? Às vezes os meus filhos eles se sentam para comer o arroz e o feijão, nosso básico arroz e feijão. E aí eles falam, mãe, você pode fazer o peixinho, né? Um dia eu usei uma forma de silicone, né? Se a gente amassar o arroz e o feijão, botar uma farinha de mandioca, fica uma massinha. Só o fato da gente fazer uma bolinha ou usar uma forminha e apresentar dessa maneira já cria um universo tão lúdico para a criança que ela passa a aceitar, né? Tá bom, eu vou comer 2 bolinhas, eu vou contar as bolinhas, ou eu vou comer o peixinho, né? Ou o peixinho vai nadar nesse prato. Enfim, começa uma brincadeira e a gente consegue com isso não esconder os alimentos, né? Eu não preciso fazer o bolo de chocolate com a abobrinha batida e escondida ali. Eu quero que ele conheça a abobrinha, a berinjela. Ele vai rejeitar 30 vezes. Tudo bem, a gente vai oferecer pela 31ª e uma hora ele vai aceitar, né? Então, essa é a ideia, né? Trabalhar muito com o lúdico. A gente tem, por exemplo, o petit suí, que é aqueles, né, aqueles iogurtes mais durinhos. Eu posso fazer um inhame cozido, batido como um purê. Eu posso usar parte desse purê e bater com uma fruta congelada, como a banana, como o morango, e fazer um creminho gelado
doce, gostoso, cremoso, que não levou um monte de creme de leite, não levou um monte de açúcar, e a criança aceita, né? Então, um monte de estratégias que a gente pode apresentar novos alimentos, diversificar e ter essa paciência, né, dessa oferta aí, vez após vez. Mas dá para Exatamente criar isso. muita coisa, né? Para Exatamente eles. isso que eu ia falar, sobre essa paciência, né? Esses pais, eles precisam ter essa disponibilidade de poder estar ali com seu filho dessa forma lúdica e despertar, como você falou, a curiosidade da criança, né? E saber, não é esconder, né? Não é enganar. É de forma lúdica fazer com que a criança realmente conheça a sua alimentação e de forma saudável, não, Suzana? E além Exato. disso, nesse mesmo aspecto da festa junina, como é que ficam os quitutes para os veganos, né? Para os vegetarianos, Suzana? Bom, aí a gente depende de onde a gente vai estar falando do Brasil, né? Se tiver no Nordeste, estão comendo baião de dois, cuscuz. Se a gente estiver no Sul, tem o churrasco, pinhão e muita dança, né? Se a gente estiver no Centro-Oeste, tem o empadão goiano. Então, assim, por conta da nossa extensão territorial, a diversidade é muito grande, né? E aí o nosso guia alimentar, inclusive, contempla isso quando fala que tudo bem, eu posso comer de café da manhã pão francês ou tapioca ou cuscuz, porque existe toda essa diversidade. Mas se a gente tomar como referência o nosso Sudeste, e aí a gente pensar, né, que a gente vai ter lá o pé de moleque, o amendoim, a paçoca, o milho cozido, a pipoca, são todos alimentos que já teoricamente estão isentos aí, né, do glúten, da lactose. Então, para esse público que a gente conversou um pouco aqui, dá para buscar, né? E dá para escolher muita coisa, dá para participar da festinha sem estresse, né? Agora, é claro que quando a gente começar uma condição de restringir, por exemplo, puxa, tem a canjica. A canjica leva leite, algumas receitas levam leite condensado, creme de leite. O que a gente pode fazer? Substituir pelas bebidas vegetais, por exemplo, né? E aí é possível a gente ter uma canjica. Posso usar amendoim para dar um pouquinho de sabor, né? Mas dá para fazer uma canjica com substituição de ingrediente. Os veganos, por exemplo, dá até para a gente fazer um cachorro quente, que inclusive seria uma boa alternativa até para todo o resto, né? Que queira eliminar um embutido, por exemplo. Dá para a gente fazer com a cenoura cortadinha, uma boa aromatização dela, né? Marinar essa cenoura com molho shoyu, com páprica, depois fazer um molho bem condimentado e usar como se ela fosse a salsicha desse cachorro quente, por exemplo, né? Então atenderia os veganos, os vegetarianos, mas também, né, aos demais que desejam excluir da sua vida o consumo dos embutidos ou reduzir esse consumo, e que é muito favorável, né, para uma condição aí de saúde adequada. Que maravilha! Agora, infelizmente, tempo de televisão. Estamos encerrando agora o bloco, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, Suzana. Bem, que eu gostaria de dizer que, assim, diante das restrições, a gente pode transformar isso numa oportunidade de inclusão. Eu gosto demais de uma frase de José Saramago, que ele fala assim: se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Isso tem a ver com empatia, com a gente saber se colocar no lugar do outro, mas mais que isso, a gente agir, né? A gente precisa também ter atitude. O que será que a gente faz no sentido de buscar, especialmente como profissionais, né? O profissional do futuro, transformar essas restrições, então, em oportunidades de inclusão, se preparar para entender que a alimentação é unir as pessoas, é compartilhar, e não o contrário disso. Exatamente. Essa é a nossa mensagem, né? O nosso jeito de fazer no Senac. Sem sombra de dúvidas, é o acolher, né? Querida, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui. Pessoal, nós conversamos com a Suzana Camacho Lima, ela que é coordenadora de pós-graduação em cursos de nutrição do Senac EAD, está falando lá do interior de São Paulo. Muito obrigada pelo seu sim aqui para o nosso programa. Eu quero que você saiba que as portas aqui do Viver com Fé e Saúde estão abertas para você trazer informações que você vê que são bem relevantes para a nossa população, para a nossa comunidade. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abraço para ti e aproveita bastante aí com a família. Obrigada, um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.
estamos de volta aqui. Pessoal, agradecendo mais uma vez, Suzana, muito obrigada pelo seu sim, pela sua disponibilidade, conseguiu um horário aí na tua agenda para poder contribuir conosco. Muito obrigada pela sua participação, viu, querida? Muito bom mesmo. E, pessoal, você que está chegando agora, ainda dá tempo de pegar um finalzinho aqui do Viver com Fé e Saúde, porque nós temos agora o bloco Viver com Saúde. A nossa convidada é a nutricionista Paula Saldanha. Vamos observar aqui o que ela tem de dica pra gente? Paula, é com você. E a dica desta semana do quadro Viver com Saúde é comigo, doutora Paula Saldanha Tinkel, nutricionista. E nesta semana vamos começar a tomar um pouquinho de sol, de 5 a 15 minutinhos no período em que você estiver disponível. Se não puder colocar a sua pele ao sol, coloque as palmas das mãos e a sola dos pés. Pelo menos 5 minutinhos aí diariamente. Tenha contato com o sol, com respeito, claro, ao seu corpo, em relação ao tempo. 5 minutinhos, a gente já tem aí um pouquinho de ajuda na sua síntese de vitamina D. Esta é a nossa dica da semana do quadro Viver com Saúde. Gratidão, Paula, mais uma vez pelo seu sim aqui ao nosso programa. Muito bom ter você, que já esteve pessoalmente aqui conosco, né? Agora no quadro Viver com Saúde. Muito obrigada, viu? Você chegou agora, conseguiu pegar aí só o recorte da Paula Saldanha? Não tem problema. Você pode nos acompanhar pelas reprises que há no decorrer da semana ou também pelo nosso canal do YouTube. Rede Imaculada de Comunicação. Se você ainda não é inscrito, clica lá em inscrever-se, clique em curtir, comente se você gostou da nossa entrevista, compartilhe para que outras pessoas possam assistir também. E, pessoal, sendo assim, vocês também estão nos ajudando a crescer o nosso canal, o que é tão importante, sobretudo, para que a gente possa continuar nesse aspecto da evangelização. E se você também quiser participar do Viver com Fé e Saúde, dando dicas de sugestões, inclusive, até de profissional, você conhece um profissional bacana que faz um trabalho fantástico, você pode dar dica pra gente. Você vai ligar lá no 3349-2358 ou no 993470532. É uma alegria muito grande quando nós podemos preparar com todo carinho o programa Viver com Fé e Saúde para todos vocês que nos acompanham. Eu desejo que tenham todos uma semana abençoada, produtiva e cheia da graça de Deus. Fiquem com o Pai, fiquem na mais bela proteção do Senhor e salve Maria Imaculada.